E aí, pessoal do Mega Dicas Enem, dando continuidade ao assunto mitologia grega, a parte 2 será sobre a passagem do mito ao logos. A gente falou aqui na aula anterior sobre mito. O que é mito? Mito é uma narrativa. Falamos sobre isso. Agora é necessário entender como de um pensamento mítico chegou-se a um pensamento racional. A palavra logos em grego significa razão, discurso ou palavra. Então é uma característica muito peculiar. O que havia antes na Grécia era um pensamento baseado no mito. E o que houve depois não foi apenas um pensamento baseado no mito, mas também um pensamento agora na questão racional, lógico e especulativo. Então, o assunto de hoje está justamente tratando sobre essa passagem de um tipo de pensamento mítico, para um pensamento lógico filosófico. Como é que surgiu esse tipo de pensamento? Quais são as circunstâncias que se deu isso? É isso que vocês vão ver agora. Bom, o mito é um tipo de conhecimento e a filosofia também, porém baseiam-se em coisas distintas. E tem tipos de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento, mas os principais são esses aqui para o nosso entendimento. Religião tem um conhecimento religioso ou teológico que se baseia na fé. Aquele que acredita no conhecimento religioso simplesmente basta crer numa verdade que é revelada ao sujeito. Já o conhecimento filosófico é baseado, por sua vez, na razão, no pensamento lógico. E essa característica surgiu justamente nesse período da Grécia Antiga, onde, além da razão, havia a especulação. O pensamento filosófico usava da razão, queria provas, porém o conhecimento que buscava estava além do provável, estava relacionada ao especulativo. Posteriormente, com o desenvolvimento das ciências, a chegada da ciência moderna, o pensamento científico tem como característica a razão, porém, além da razão, está associado à questão da experiência, a demonstração. Uma verdade científica tem que ser demonstrada através de quê? De experimentos. Então a gente tem o quê? A experiência como um dos complementos. É necessário vocês compreenderem que a filosofia tem papel preponderante para que posteriormente surgisse o pensamento científico. Ela é a precursora do pensamento científico. Ou seja, os gregos foram os povos que desenvolveram um outro tipo de visão de mundo, outro tipo de conhecimento que baseava-se agora no pensamento lógico, racional. Então a mitologia formava os gregos da época. Para vocês compreenderem, a educação grega era a educação mítica. O grego comum aprendia com os mitos. E a educação, o conceito de educação que eles têm, era chamada paideia. O que é a paideia? Paideia é a educação no sentido de formação do cidadão para a vida pública, a cidadania, a literatura, as artes no sentido geral e o conhecimento filosófico, religioso. A paideia é uma palavra para a educação grega em seu sentido mais amplo, sendo que o mito era disseminado através da oralidade. Porém, houve um tempo que surgiu dois grandes poetas que escreveram textos, livros sobre esses mitos contados na oralidade. Quem são esses poetas? Temos de um lado Hesíodo e do outro Homero, grandes poetas que formavam e eram os educadores da Grécia Antiga. Homero, ele escreveu dois livros importantes, que são Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a guerra de Troia e a Odisseia é justamente o retorno do herói grego Ulisses, ou Odisseu, em grego. E Hesíodo escreve sobre os trabalhos e os dias e Teogonia.
Os Trabalhos e os Dias narra a questão moral, fala do trabalho e da justiça humana e divina, e a Teogonia narra o nascimento dos deuses e do universo. Podemos perceber duas características na mitologia. Por um lado, a mitologia aborda o universo, temas sobre o universo. Isso é chamado de cosmogonia. Cosmogonia é uma palavra grega, junção de duas. Cosmo, que significa universo, e gonia significa nascimento, nascimento do universo, do mundo. Então, a gente tem histórias gregas relatando o nascimento do universo. No princípio, eles acreditavam que havia o caos, e do caos surgiu o cosmos. Com o cosmos surgiu Urano, a divindade do céu, e Geia, ou Gaia, a divindade da terra. Esse exemplo aqui é de uma cosmogonia, a formação do universo. Já a teogonia é o nascimento dos deuses. A gente tem gonia, que significa nascimento, e a palavra teo, que significa Deus ou deuses. Teogonia é o nascimento dos deuses. Então, não havia física moderna naquela época. O conhecimento sobre o universo vinha justamente da mitologia. Para vocês terem uma ideia, este aqui era um mapa que eles tinham do mundo. Para eles, o planeta era isso aqui. E não era de forma geóide. Era de forma achatada. E que quem sustentava o planeta era uma divindade, um titã, que era uma raça anterior aos deuses, uma raça divina, que tinha poderes incomensuráveis. Esse titã aqui, que sustentava os céus, era chamado de Atlas. Bom, agora como é que esse tipo de pensamento mítico foi dando lugar a um pensamento lógico e posteriormente surgiu a filosofia como consequência? Bom, algumas características levaram à modificação do pensamento grego, de um pensamento mais material a um pensamento abstrato. A filosofia vai lidar mais com as abstrações racionais. Então, alguns acontecimentos históricos favoreceram ao desenvolvimento do pensamento abstrato, o que levou à chegada da filosofia. Quais são eles? Bom, a gente tem o surgimento do alfabeto. Quando os gregos começam a utilizar o alfabeto, eles vão trabalhar o lado abstrato. O alfabeto é considerado um conteúdo abstrato. Além disso, a invenção do calendário favoreceu ao controle da natureza. Antigamente, a natureza estava sujeita às vontades divinas. Agora eles percebem que há um ciclo natural das coisas, que era possível, de certa forma, controlar esses fenômenos naturais. Outra coisa são as viagens marítimas. Quando os gregos começaram a viajar e descobriram que aqueles territórios que eles achavam que tinham figuras míticas, monstros míticos, na verdade era um lugar comum, eles acabaram desmistificando e desenvolvendo um raciocínio demonstrativo. Outra questão é a criação da moeda. A moeda, como todos sabem, favorece o pensamento abstrato, porque a gente está lidando com valores, né? Não necessariamente o valor da moeda está no objeto. Na verdade, não está. Então, isso está relacionado a um pensamento justamente abstrato. Outro tema é a vida política. Quando os gregos começam a debater em praça pública, surge a democracia e as questões da cidadania fazem parte do cotidiano grego, isso favoreceu a palavra, o poder da palavra. Essas coisas todas levaram ao surgimento da filosofia. Por quê? Porque saiu de um pensamento apenas concreto e se chegou a um pensamento abstrato, racional, lógico. A filosofia vai surgir com um tema muito comum na época, que era o tema do surgimento do universo e da natureza.
Natureza em grego significa physis, daí que vem o nome física. Primeiros filósofos se ocupavam de estudar as questões da natureza. E como a natureza para os gregos tinha um sentido amplo e estava associada ao universo, podemos dizer também que os filósofos estudavam cosmologia, que é o estudo do universo. Procuravam saber sobre a origem do universo e sobre o princípio que existe em todas as coisas. Tudo que existe no mundo, na natureza, como sua totalidade, tem um princípio, um elemento formador. O princípio que rege aquilo, que em grego chama-se arqué. Então os primeiros filósofos lidavam com isso, buscavam encontrar a origem de todas as coisas. Aí vai surgir Tales, Pitágoras, Parmênides, todos eles vão estudar esses princípios. Cada um deles vai atribuir um princípio para a formação do mundo, da natureza, de tudo que existe. Esses primeiros filósofos eram chamados de físicos. Ou, se vocês quiserem também, podem chamar de cosmologistas. A gente tem físico e cosmologista com o mesmo significado. É muito comum ser chamado de pré-socráticos. Físicos, cosmologistas ou pré-socráticos são as mesmas coisas. São os primeiros filósofos que estudavam a natureza. E assim termina o nosso Mega Dica de hoje. No próximo vídeo abordaremos temas da mitologia. É isso. Quem gostou, dá um like, inscreva-se e siga-nos nas redes sociais. Abraço, tchau!